As criptomoedas nunca mais serão as mesmas depois de 2025. Depois de tanta alta das criptomoedas nos últimos meses, a sensação é de que 2025 não terá outro bull market das criptomoedas. E muita gente está achando que é porque as altas acabaram, mas o verdadeiro motivo é outro completamente diferente. Na verdade, a lógica por trás do ciclo de alta das criptomoedas está sendo virada de cabeça para baixo. E agora a gente não vai depender mais tanto de fundamentos e o mercado vai parecer cada vez mais irracional. Mas eu já te dou o aviso, eu não apostaria contra as criptomoedas agora. E por que eu tô fazendo esse vídeo? A gente teve algumas notícias ruins e o mercado deu uma caidinha hoje e o resumo é que vão ter mais vagas sendo abertas e menos gente sendo contratadas, com a atividade de contratações permanecendo nos níveis mais baixos da década. Arthur, por que você tá falando de contratações nos Estados Unidos? O que isso tem a ver? O mercado de trabalho é um reflexo muito importante da inflação e os Estados Unidos não estão em uma boa situação econômica em termos de inflação há algum tempo. Os últimos anos foram marcados por essa discussão, pelo menos no cenário aqui macroeconômico e nos mercados financeiros, e isso é um indicador de que a inflação não está abaixando e, pelo menos na teoria, o governo e o Banco Central precisaria fazer algo em relação a isso. E isso é muito importante porque a inflação é fortemente correlacionada com as taxas de juros, que são coisas que o Banco Central acaba definindo, e as taxas de juros têm um impacto muito grande na economia e nos mercados financeiros. Eu achei essa imagenzinha aqui que é muito boa, que ela ilustra bem a situação que a gente está passando. Deixa eu só me tirar aqui para vocês conseguirem enxergar. Com taxas de juros altas, o custo de pegar dinheiro emprestado acaba aumentando, o que faz com que os investimentos em renda variável, em ações, em criptomoedas, acaba diminuindo bastante. Taxas de juros mais altas fazem os pagamentos de tudo quanto é relacionado com o mercado imobiliário ficar cada vez mais caros também. Os retornos em investimento de renda fixa acabam aumentando, o que faz com que o consumo diminua, os preços do mercado imobiliário caiam, e tudo isso causa uma inflação menor e também um crescimento econômico menor. Isso é muito importante pra gente porque essa situação, esse efeito acaba fazendo com que os mercados também se desacelerem, e todos os mercados são correlacionados. A economia é como se fosse um grande jogo de dominós. Quando uma peça cai, a próxima também cai, e outra também cai, e também cai, também cai, também cai, por aí vai. E o mercado cripto normalmente é uma das primeiras peças a cair, porque ele é um dos mercados de risco, pelo menos na opinião dos maiores investidores, e isso faz com que o mercado de criptomoedas seja o primeiro na lista de quais investimentos as pessoas vão vender. Além disso, a gente tem aqui algumas notícias importantes que o pessoal tá falando bastante, como essas tensões econômicas, né? O Trump ganhou e a gente tem uma tensão maior com China, com Rússia, com o Oriente como um todo, né? E o Brasil, inclusive, acabou se tornando parte dessa tensão também. E além disso, a gente tem aqui um novo vírus que surgiu na China esses últimos dias e existe uma especulação grande de que isso pode ser o início de uma nova pandemia. Torcemos que não, mas essa possibilidade já está levantando discussões de que isso pode aumentar a quantidade de desemprego nos Estados Unidos, que desacelera a economia, que aumenta a necessidade de intermissão estatal e que pode causar uma crise ainda maior. E essa situação até que se alinha bem com a teoria ali de que a gente não teria um ciclo de alta durante o ano de 2025, sendo que a primeira delas é que o mercado de criptomoedas está se tornando mais maduro e institucionalizado, com mais investidores sendo empresas, fundos de investimento. Isso pode mudar um pouco o comportamento dos preços do mercado cripto, que antes era um pouco isolado do resto dos mercados, ele não tinha tanta correlação, porém essa correlação foi aumentando cada vez mais e, pelo menos na teoria, isso faria com que as criptomoedas como um todo se comportassem cada vez mais também com o mercado tradicional, onde esses ciclos são bem menos previsíveis e muito mais influenciados pelos fatores macroeconômicos que por si só também são muito imprevisíveis. Isso é verdade, a gente sabe que agora nós temos ETFs de criptomoedas, que são geralmente o veículo que os investidores institucionais, que as empresas utilizam para investir no mercado de criptomoedas,
ETFs e o dinheiro investido nesses ETFs está ficando cada vez maior. Olha só, a gente começou aqui nesses primeiros ETFs com 27 bilhões de dólares investidos e já estamos aqui na casa de 114, sendo que esse número só aumenta, essa participação só aumenta, o que obviamente também aumenta a influência do mercado tradicional dentro da lógica das criptomoedas. E realmente a gente também tem uma correlação entre Bitcoin e criptos que está ficando cada vez maior com as outras categorias de investimento do mercado, como por exemplo o mercado de ações dos Estados Unidos, tanto as mais relacionadas com tecnologia quanto o índice de ações no geral, e até mesmo o ouro também está com uma correlação cada vez maior. Isso justificaria bem, né, esse medo aqui dos dados econômicos dos Estados Unidos causarem um grande impacto, grande o suficiente para o mercado cair monstruosamente e a gente simplesmente ter a alta cancelada como um todo. Mas a gente também tem o argumento principal de que o ciclo de 4 anos sempre teve muito ligado ao Bitcoin por causa do halving. E se você pesquisar ciclo de 4 anos no Google, você encontra esses gráficos aqui que mostram como o halving sempre é o catalisador que causa esses ciclos do mercado cripto. A gente teve o primeiro ciclo aqui em 2011, depois tivemos o ciclo de 2013, depois o de 2017, depois o de 2020, agora esse que a gente está tendo de 2024, sendo que os ciclos sempre começaram após o halving. Mas com o mercado estando cada vez mais maduro, começou a surgir o argumento de que o halving está tendo cada vez menos impacto nos preços porque ele já está sendo precificado com muita antecipação. E isso é verdade. Quem estava no mercado cripto desde o começo do ano, lembra que antes da gente ter ali em 2024, né, o halving, a gente tinha muita especulação e muita antecipação, né, nesse evento. Sendo que outra parte muito importante de ser considerada aqui é que o mercado cripto está ficando cada vez menos dominado pelo Bitcoin. A dominância do Bitcoin tem ficado bem alta nos últimos tempos, ela aumentou muito mais do que o padrão que estava se formando, mas se a gente observar num prazo um pouco mais longo, a gente pode ver como até 2017, 2016, o Bitcoin representava aqui a maioria esmagadora do mercado cripto. Durante o comecinho era que 94, 95% do valor investido nas criptomoedas só no Bitcoin, e isso tem caído cada vez mais. Desde 2022, essa relação está aumentando, mas não é porque as altcoins estão diminuindo de valor e o Bitcoin está só aumentando. Tá tudo aumentando e o Bitcoin acabou aumentando ainda mais. Mas o fato é, e pelo menos a narrativa que estava sendo formada, era de que o Bitcoin já não estava tendo mais toda essa participação no halving, e o que impactava estava sendo cada vez mais as altcoins, como justificativa de que os ciclos de 4 anos não funcionariam da mesma maneira que sempre funcionaram. A gente não teria as criptomoedas se valorizando com tanta força no ano após o halving como era antigamente. Mas olha só, a gente tá falando essas teorias do caos todas e blá 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 blá. Vamos ser sinceros, isso aqui é tudo conversa pra boi dormir. Eu não tô nem querendo fazer essa gracinha aqui de ficar corroborando com essas ideias. E sabe por quê? Porque mercados de alta são causados pela irracionalidade. São causados por euforia. Quando você percebe que a oportunidade que o mercado está dando para você é algo que nunca antes foi visto. É causado por vontade de mudar de vida quando você vê como tem milhares, até centenas de milhares de pessoas mudando de vida e ganhando dinheiro a rodo e mostrando nas redes sociais. É causado por fundos de capital gigantescos enfiando dinheiro em qualquer moleque de 20 anos que lança uma empresa com um site feito em WordPress de canudos sustentáveis que usam a blockchain. De fato, a gente não vai ter outro bull market em 2025, mas não é porque a gente não tem motivo para continuar investindo e não temos motivos para continuar acreditando que teremos alta. E sim porque nós já estamos em um ciclo de alta desde o último trimestre de 2024. Para pensar em quantas moedas apresentaram retornos quase incalculáveis de lá para cá. De quantos casos cada vez mais sem pé nem cabeça de especulação pura com meme coins. De quantos aportes as principais altcoins receberam. Pelo amor de Deus, nós temos o presidente dos Estados Unidos afirmando que vai fazer uma reserva estratégica de Bitcoin, investindo trilhões de dólares no mercado de criptomoedas, para fomentar o desenvolvimento dessa indústria no maior país do mundo, com a maior economia do mundo. Pelo amor de Deus, eu não tô afim de ficar fazendo gracinha aqui e dizer que a gente tem que ficar muito preocupado por causa dessa quedinha de 5% e sei lá
lá o que estão dizendo por aí. O mercado cripto tem simplesmente alguns dias em que tudo cai por qualquer motivo que aparece por aí. E geralmente essas quedas ainda são absurdas. São de 49%, 57%, 33%, 35%, 83%, 50%, 87%, 34%, 33%. E embora esse gráfico aqui esteja um pouco desatualizado, isso tem acontecido desde sempre e continua acontecendo até hoje. Eu comecei a investir em cripto em 2017 e eu já aguentei tantas cacetadas de 50% na cabeça que eu não tô nem com paciência para ter que ficar falando com você que não aguenta essas quedinhas de 5%. E ainda digo mais, se você não aguenta uma quedinha dessas, é porque você não merece um pump de 1000% na sua carteira. E ó, se você acha que merece e você quer um pump de 1000% na carteira, agora eu vou falar com você e eu vou mostrar aqui as criptomoedas que mais vão subir durante esse ano de 2025. Primeiramente, nós temos ecossistemas do mercado cripto e as suas criptomoedas de primeira e segunda camada. Para encontrar essas moedas, é só você vir aqui no CoinMarketCap, clicar aqui em Filters, selecionar aqui categoria e pesquisar Layer 1. Pesquisou, você vai cair nessa página aqui. Essas são as moedas de Layer 1. As principais delas estão com ecossistemas crescendo, se valorizando e com muitos projetos sendo criados lá que ainda estão pequenos e que ainda tem muita chance de subir 100, 200, 500, 1000%. Sendo que as principais que você tem que ficar de olho é a Ethereum, mas principalmente nas segundas camadas, eu vou falar delas daqui a pouquinho, a Solana, que tem o ecossistema que mais cresceu nesses últimos anos e mais está crescendo, a Tron, que não tem um ecossistema em tanto crescimento assim, mas o seu ecossistema é muito utilizado pelo mercado cripto, e essa criptomoeda aqui, inclusive, é muito subestimada. A Sui, como uma das principais alternativas que estão crescendo e se desenvolvendo rapidamente, e até as outras soluções de Layer 1 que ainda não estão com esses ecossistemas tão grandes, ainda tem a chance de se valorizar muito por ter esses ecossistemas crescendo durante 2025. 2025 ainda é ano de bull market e eu não me importo com o que você pensa. Para você encontrar as moedas de Layer 2, é só vir ali em filtros de novo, pesquisar Layer 2 e você vai encontrar as principais soluções de Layer 2 do mercado, sendo que Mantle é uma das principais, Arbitrum e a Base, que não tem uma criptomoeda e não tá aqui, mas ela é simplesmente uma das maiores opções e com ecossistemas que mais estão se desenvolvendo. Todas essas criptomoedas que eu acabei de falar e mais os tokens que são lançados nesses ecossistemas são extremamente promissores. As outras categorias de moedas que mais vão se valorizar são as moedas de narrativas, sendo que a inteligência artificial e agentes de inteligência artificial são uma das principais, tokens de RWA, de ativos do mundo real tokenizados e distribuídos dentro da blockchain, sendo outros, e as meme coins sendo outro das principais narrativas. Essas três são as maiores e são as que mais vão crescer durante 2025. E se você encontrar bons projetos de meme coin, de RWA, de inteligência artificial, você vai se dar muito bem. Principalmente se eles estiverem introduzidos e funcionando nos ecossistemas que mais estão crescendo por causa de correlação. Então, se você encontrar moedas dessas narrativas e que funcionam na Arbitrum, na Base, na Solana e na Sui, você vai se dar muito bem. Eu quero falar um pouquinho também sobre as meme coins, porque as meme coins são uma das maiores narrativas, uma das principais, e que aqui no Brasil, por algum motivo, vocês ainda não estão aproveitando do jeito que poderiam aproveitar. O mercado de meme coins já está em euforia desde o começo do ano de 2024, e em plataformas como a Pump.fan, nós temos moedas sendo criadas todo santo minuto com valores de mercado minúsculos, que com qualquer investimento sofrem valorizações de 100, 200, 500%. Tem jeitos de investir que você não precisa nem ser versado no trade, como por exemplo o copy trade, e eu tenho orgulho de poder mostrar que meus alunos da missão MD10K ontem tiveram esses retornos aqui de 862%, 644% e que muito mais que duplicaram o valor dos portfólios de investimento deles sem precisar correr muito risco. O Gustavo mesmo transformou $13, R$50, 60,
um pouquinho mais, em mais de 600, na verdade talvez isso dê uns 700, já na primeira tentativa. Mas parando de puxar a sardinha para meme 10k, você pode observar que praticamente qualquer meme coin que eu mostrar aqui para vocês vão ter tido valorizações insanas, ainda que com quedas depois. Entretanto, a lógica desse mercado é do trade, né? Então você tem que realizar lucro enquanto você consegue, porque você já sabe que elas vão cair um pouco depois. Essa aqui mesmo se valorizou 700 e tantos % em apenas 2 horas e no momento está valendo 450 mil dólares em valor de mercado. Isso aqui é o preço de todos os tokens dessa moeda e de diversas outras. Essas aqui que já subiram 700% ainda tem a possibilidade de se valorizar mais 1000%. Em alguns casos até mais, com exemplos recentes que devem estar na sua cabeça de casos como Pudgy Penguins, Fartcoin, GigaChad, Peanut the Squirrel, Gotzeus Maximus, Mudeng e Chill Guy. Esse gráfico não está muito bonitinho aqui porque ele não está mostrando o histórico da moeda por inteiro, mas ele foi simplesmente de 0 a 600 milhões de dólares em valor de mercado durante uma semana. Se você quiser pump de 1000% na sua carteira, você tem que pesquisar o mercado e não ficar sendo influenciado por esse tipo de noticiazinha que bota incerteza na sua cabeça simplesmente para poder ganhar clique. Um comentário rápido que eu quero fazer é que esse vídeo está sendo patrocinado pela FanTokens, um conceito que provavelmente você já deve ter escutado pelo mercado afora. Esse conceito não é novo e é de ativos digitais que transformam a sua paixão e torcida em prêmios, já que como holder de um FanToken, você tem o poder em mãos e pode acessar experiências únicas, benefícios e outras vantagens em merecimento à sua paixão de torcedor. Você pode conhecer os FanTokens nessa página que está no QR Code aqui em cima ou no link aqui na descrição. E a gente tem FanTokens dos principais times de futebol e até de algumas ligas esportivas, como por exemplo o PSG, o Santos, Barcelona, time de Fórmula 1, Manchester City e times brasileiros também, como São Paulo FC, Bahia, Porto, Fluminense e Internacional. E Vasco da Gama aqui embaixo. Dessa vez vamos dar uma olhada na página aqui do Atlético de Madrid, que dá os benefícios de poder desfrutar de uma partida no estádio Civitas Metropolitana, ao lado da lenda do clube, Diego Forlán, conhecer e cumprimentar a equipe após uma vitória, poder votar em acessórios utilizados durante o jogo, como por exemplo o cachecol, poder treinar junto com seus ídolos, poder ter acesso a itens históricos do território atlete e até mesmo poder ajudar na decisão do design oficial do ônibus, sem contar que existem diversas outras maneiras em que você pode influenciar o time, e eu tô falando aqui do Atlético de Madrid como exemplo, mas todos esses aqui também tem. Então, se você tem um time do coração, se você gosta, pode ser uma excelente ideia você considerar ali conhecer a FanTokens. Você pode fazer isso, de novo, pelo QR Code que está aqui em cima ou pelo link que está aqui na descrição. Mas, voltando ao conteúdo central do vídeo, será que 2025 realmente não será um ano de alta? Será que a gente não vai ter um bull market? Uma coisa importante sobre o mercado cripto que você precisa aprender, principalmente se você está cogitando se tornar um investidor e ficar aqui por mais tempo, é que o mercado cripto é fortemente influenciado por notícias e por redes sociais, e as teorias mais voltadas para o lado negativo sempre ecoam muito mais porque elas chamam muito mais atenção. É um recurso que a gente usa. Eu mesmo sou um pouco culpado por isso, porque o meu trabalho aqui é chamar a sua atenção, é fazer você clicar no meu vídeo. É por isso que eu tô falando sobre esse assunto no primeiro lugar. Essa quedinha de 5% foi suficiente para eu ver tantos vídeos com thumbnail vermelha e com fogo no fundo que eu decidi fazer esse vídeo. Mas falando aqui agora a verdade por trás da verdade, vamos inverter a lógica. Vamos virar essa lógica de cabeça para baixo, assim como eu falei para vocês que eu ia fazer agora no começo do vídeo. Lembra que as duas principais teorias são: o mercado cripto está amadurecendo e depois da entrada de grandes players institucionais, o mercado cripto pode passar a responder de uma maneira diferente, e que o Bitcoin está perdendo cada vez mais o seu protagonismo e por isso o halving
halving não causará outro bull market. Primeiro vamos falar aqui sobre a teoria de que o Bitcoin está perdendo cada vez mais a sua relevância e por isso o halving não causará outro bull market. Realmente o halving já não é a novidade que era antes e provavelmente ele não é mais o grande catalisador que causa os ciclos de alta. Até porque muito antes do halving acontecer, a gente já tinha o mercado se valorizando fortemente. O final de 2023 teve muita alta. O começo de 2024 também teve muita alta. E a gente ainda não tinha alcançado o halving. Provavelmente o efeito do halving já tinha sido antecipado. Mas também é verdade que o mercado cripto está sendo cada vez mais influenciado, inclusive positivamente de certos modos, por fatores além do Bitcoin, como as narrativas. Por exemplo, NFTs em 2021 e as memecoins em 2024, que são provas disso porque elas causaram uma euforia tão intensa que fizeram centenas de projetos se valorizarem absurdamente como consequência direta. Lembre-se que aquele surto de NFTs que a gente teve em 2021 não foi causado por causa do Bitcoin. Ele foi causado por causa de euforia, de sentimento de mercado e de narrativa. A ganância e a euforia também podem ser causadores de alta, principalmente em momentos de out-season. A gente não precisa que esse otimismo todo venha por causa do Bitcoin. E, inclusive, isso se encaixa bem com o que aconteceu com o mercado em 2020 depois de 2021. No ciclo anterior, o Bitcoin se valorizou fortemente mesmo durante 2020, principalmente aqui, no finalzinho de 2020 e comecinho de 2021. E depois a gente teve, obviamente, um otimismo no Bitcoin, mas mesmo aqui, durante os momentos em que o Bitcoin estava andando de lado ou dando leves caídas, a gente tinha muita euforia e muita intensidade no sentimento positivo frente às altcoins. Foi um ano de out-season e agora a gente está numa situação muito semelhante. 2024 foi um ano excelente, foi um ano de alta, foi um ano que a gente retomou o nosso topo histórico, foi um ano em que no finalzinho a gente teve valorizações absurdas e agora no comecinho do ano esse movimento vai se continuar, assim como aconteceu em 2020 e 2021. E a gente também tem a teoria de que a presença institucional no mercado cripto está causando... Nossa, quase que eu derrubei meu monsterzinho aqui. A gente também tem a teoria de que a presença institucional no mercado cripto está causando um amadurecimento do mercado e por isso o mercado cripto começaria a responder mais fortemente a casos como esse aqui, mas também é verdade que essa presença extremamente transformadora tem financiado o ecossistema de criptomoedas com 127 bilhões de dólares em investimento e está aumentando a visibilidade do mercado cripto e servindo como um argumento de autoridade para que o varejo invista no mercado cripto. A realidade é que as criptomoedas nunca mais serão as mesmas, mas não porque a gente não vai ter ciclo de alta, e sim porque a gente já está em um ciclo de alta e as criptomoedas finalmente estão furando a bolha, estão sendo cada vez mais relevantes na conversa de gente grande. E agora a gente tem uma estrutura muito mais sólida, muito mais funcional, servindo como base e garantindo que a gente consiga atrair cada vez mais investidores de varejo. Obviamente o bull market não vai durar para sempre, então você precisa aproveitar essa euforia enquanto ela está acontecendo e você pode fazer isso com o trade de meme coins. Lembre que eu mostrei para você que dá para ganhar muito dinheiro, muito rápido e existem centenas de oportunidades todos os dias. É muito arriscado, mas você precisa entender o que você está fazendo e não é tão difícil assim de começar a entender o que você precisa fazer. E você pode fazer isso agora mesmo clicando nesse vídeo aqui.